Olá, tudo bem? Estamos ao vivo aqui, mais uma live. Eu sou o Dr. Bruno Pinotti, cardiologista, ritmologista, e hoje a gente vai falar, coloquei um tema aí um pouquinho polêmico, mas jamais eu querer falar de religião aqui, né? Respeito todas as religiões, as crenças, mas na verdade é mais para abrir um leque na cabeça de vocês, principalmente aí do médico recém-formado, o profissional de saúde que às vezes não tenha tanta intimidade com isso, né? Que a espiritualidade hoje faz parte da vida das pessoas, não é? Então, assim, nós não podemos deixar de avaliar esse quesito, ainda mais com aquele princípio de avaliar o paciente como um todo, né? E hoje, cada vez mais, as pessoas têm menos treinamento em relação a isso, ou por preconceito, ou por medo, ou por insegurança de tratar esse tema com o paciente. Mas a gente aqui estou deixando bem claro já desde o início, que não é falar sobre a religião, tá? Eu, por exemplo, sou cristão, sou católico, mas respeito todas as religiões. A questão é ver a crença do paciente. Se eu quero avaliar o paciente como um todo, eu não quero só ver ciência. Quero ver ciência, comportamento físico, espiritual. Então eu vou acabar vendo o paciente realmente como um todo, né? E temos formas de abordar isso no nosso paciente, até porque a espiritualidade em si impacta na mortalidade cardiovascular, até nisso. Basta eu ver que se o paciente está mal espiritualmente falando, ou da parte mentalmente falando, né? Ele não vai tomar um remédio que eu passei, ele não vai tomar aquela medicação que eu passei para ele, pode ser a melhor que seja, pode ser a melhor possível, mas ele não vai fazer uso. E aí? E a aderência ao tratamento, como é que fica? Então eu vim aqui hoje quebrar algumas crenças, né, que as pessoas têm. O profissional de saúde hoje sabe muito bem lá olhar um resultado de um exame de troponina, que é aquele exame, perdão, estava vendo medicamento aqui que escrever, aquele exame que vê se o paciente está infartado, que a gente vê a curva, se está subindo ou descendo. Boa tarde, Vivi, boa tarde, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Só lembrar que eu vou deixar gravado aqui, tá? Para quem não puder ficar no online para ver depois. Ainda mais um domingão, né? Não é todo mundo que consegue entrar e ficar aí. O pessoal quer mais descansar de conteúdo, mas vai ficar gravado aí durante a semana. Então, ver a troponina, que é a enzima cardíaca, que é aquela que aumenta no infarto, né? Fazer lá, por exemplo, o índice de Chade-Sva, que é para ver se o paciente vai ser anticoagulado ou não, ajustar a dose de algum medicamento, por exemplo, uma amiodarona. Isso aí a gente sabe fazer muito bem nas emergências cardiovasculares. E nem todo mundo sabe, tá? Deveria, não é todo mundo que sabe. Mas ninguém ensina a gente a lidar com o medo de morrer, com a ansiedade, com a falta de sentido que as coisas podem fazer, né? Então, o paciente está ali taquicárdico. Será que ele está taquicárdico porque ele não está com dor, que ele está ansioso, que ele está com medo? Será que aquilo necessariamente provém de alguma situação clínica mesmo? Ou será que ele já perdeu a esperança na vida? Será que ele não está mal de outro aspecto e não somente físico, né? E é por isso que ele está passando por aquela situação. Então isso aí a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa também, né? Porque isso interfere diretamente na evolução clínica do nosso paciente. Pensa você, quantos pacientes você já tratou certo e mesmo assim não evoluíram mal? Ou evoluíram mal, perdão. Por exemplo, você deu as medicações corretas, fez o tratamento adequado, nas doses adequadas, no tempo adequado, para você, mas será que para ele estava? Será que ele aderiu ao tratamento? Será que ele fez aquele tratamento adequadamente?
Então isso aí já é um impacto de outras questões, né? Então isso não é só fisiologia, só ciência. O paciente tem que ser visto como um todo, tem que ter feito uma avaliação completa, né? Tanto da parte clínica, científica, quanto da parte física, espiritual, religiosa também. A gente vai abordar o paciente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você não tratar adequadamente, mas ver também esses outros quesitos, né, o paciente vai acabar não fazendo o tratamento adequado, né? Então, isso aí é importante também. E outra, a literatura mostra também, não é só o Dr. Bruno Pinotti que está falando aqui só. A literatura mostra que quanto maior espiritualidade, menor depressão, menos uso de álcool, menos tabagismo ou até suspensão do tabagismo, né? Os pacientes que ele está mais vinculado ali com alguma religião, com uma certa espiritualidade, uma certa crença, ele não vai fumar, ele não vai beber, ou se ele estiver já fazendo isso, ele vai tentar reduzir ou até parar. E muitas vezes é pedir sua ajuda para isso. Você é profissional de saúde ou como profissional de saúde, nós temos que estar preparados para isso, né? E quanto mais ele está também com a espiritualidade em dia, melhor a adesão ao tratamento, menos mortalidade, por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca, paciente com coronariopatia, com doença coronariana, ele tende a se tratar melhor, e tomando as medicações adequadamente, que muitas vezes esses pacientes têm várias medicações que eles têm que fazer uso, ele vai ter menor mortalidade. Isso, consequentemente, vai impactar no estresse, até porque o estresse favorece a liberação de hormônios, de catecolaminas, de cortisol, que vão fazer maior inflamação, que vão fazer com que esse paciente tenha pior performance da saúde cardiovascular por conta disso. Agora, se ele fizer o tratamento adequado, se ele estiver vinculado a uma espiritualidade, se ele for aderente ao tratamento, isso vai melhorar, tá? A Vivi falando aí que tem pressão alta e diabetes, graças a Deus não bebe nem fuma. Isso aí, Vivi, já está tendo um belo benefício aí para isso, para suas comorbidades. E obrigado por compartilhar isso aqui com a gente. Então a espiritualidade ela funciona porque ela organiza o nosso comportamento. E comportamento muda desfecho, né? Qual que é o comportamento? Se cuidar melhor, comportamento de se cuidar adequadamente, o comportamento de tomar a medicação adequada, comer adequadamente, fazer atividade física, né? Comer de uma forma correta. Então isso tudo impacta. Agora o erro que a gente também não pode cometer é pensar que a espiritualidade sempre é boa. Até porque nem sempre, né? Pode piorar o prognóstico do paciente, negar a doença, abandonar o tratamento, viver culpando constantemente a espiritualidade, falando, não, porque a espiritualidade vai me curar, e ele não fazer a parte dele. Então tem que deixar isso bem claro, o paciente precisa fazer a parte dele, então, o paciente precisa aderir ao tratamento, fazer o que o médico está orientando, tá? E se ele não estiver bem adequadamente da parte espiritual, por exemplo, da parte mental, ele pode pedir um socorro para o médico, pelo menos alguma orientação, e o profissional de saúde tem que estar preparado para isso, tá? Então a maneira não é só a fé, a espiritualidade que o paciente tem, e como essa fé é vivida, né? Porque tem que haver um equilíbrio, tá? Nós não estamos falando aqui de religião. Então, uma boa tarde para quem está entrando agora. E para quem já passou, eu falei que a live vai ficar gravada aí, tá? Mas é só para... Ninguém está falando de religião, nós estamos falando da espiritualidade e de você ter uma crença. Na sua crença num ser superior, fazer as coisas adequadamente, que as coisas vão evoluir bem. Eu, por exemplo, eu respeito a opinião de cada um. Eu por exemplo, eu acredito muito na questão das energias. Você já percebeu que aquela pessoa reclamona, que fala mal de todo mundo, sempre ela se dá mal? Ou agora ou mais tarde, ela sempre vai se dar mal. Aquela pessoa positiva, que sempre otimista ali, por maiores que sejam os problemas, que fala bem da vida dos outros, e essa pessoa está cada vez mais rara.
A gente tem que tem que ver que ela toma cuidado, mas ela se dá melhor na vida. Eu vivi compartilhando, tem minha fé, mas tomo meus remédios. E isso, Vivi, tem que fazer a nossa parte também, né? Exatamente. O paciente, então, tem que fazer a parte dele, tem que aderir ao tratamento. Não é só espiritualidade, ou seja, é um link, né, da parte científica com o que o médico orientou com a parte espiritual. Ele ter uma crença, a gente sabe que ajuda, porque vai organizar esse raciocínio e vai aumentar a crença de que aquilo pode dar certo para ele. E se não der, temos outras estratégias, aí a parte do médico, do profissional de saúde, né? Mas quando você está lá numa emergência, ali, por exemplo, você pode fazer também a sua parte, a sua função. Às vezes as pessoas têm dúvida assim, como que eu vou abordar isso com o meu paciente? Como que eu vou chegar nele, entrar nesse tema, vamos colocar assim. Então o que eu posso perguntar para ele? Colega, fulano, o que te dá força para enfrentar essa situação? De onde você tira a força para enfrentar essa doença? Por que você quer abandonar o tratamento? Por que você não quer tomar as medicações corretamente? Isso é uma maneira de você ir mordendo pelas beiradas até chegar na cereja ali do bolo, que é uma forma de você abordar esse assunto para ele. Você não pode falar, você pode não perguntar de um ser superior, você pode abordar a crença dele dessa forma, de uma maneira indireta. Onde você arruma forças para isso? Aí ele vai te falar, doutor, não, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé num ser superior, num ser sagrado superior. Daí você começa a abordagem, né? E essa resposta vai te mostrar, a resposta dele a essa pergunta vai te mostrar o nível de adesão, o risco de abandono, o estado emocional que esse paciente está, ou se tem algum risco ali que ele estava escondido ali por trás do paciente, por trás desse pensamento, por exemplo, que agora ele se revelou para você a partir disso. E se você ignora isso, você não vai tratar o paciente, você vai tratar exame, você vai tratar números, você não vai tratar o paciente como um todo, né? Isso que é importante, ter isso em mão também. E acaba piorando o desfecho. Um exemplo clássico, por exemplo, aquele paciente na minha área, né, eu sou ritmologista, aquele paciente que tem lá uma fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca, tem um Chá-de-Svaj elevado, significa um esforço aí que significa que ele tem uma elevada chance de formar coágulos e ter um AVC, por exemplo. Você passou a medicação correta para ele, sugeriu o melhor procedimento, o melhor tratamento, passou a anticoagulação, que é aquele remedinho que vai afinar o sangue, que vai evitar ele ter um AVC, ou prevenir ele de ter um AVC, né? Só que aí lá ele volta AVCzado, por exemplo, para você. Por quê? Porque não tomou a medicação. Mas por que ele não tomou a medicação? Por medo? Por negação? Por crença? Você errou a medicação? Não. Você errou a leitura do comportamento desse paciente. Por quê? Porque você não viu como que ele estava, o lado emocional. Você não viu como que ele estava da parte, não só da parte física, mas emocionalmente falando, entendeu? Então é uma forma de a gente abordar esse paciente, não só fisicamente, e ver o estado emocional dele, para saber como que eu vou abordar, né? E aí você simplesmente foi lá, passou, você não viu se ele tinha condições de comprar aquele anticoagulante, por exemplo. Né? Na minha área, aí, no meu ramo, tem anticoagulantes aí que tem lá, por exemplo, 300, 400 reais. Será que o paciente vai comprar? Não é? Obrigado aí, pessoal. Boa tarde, falando boa tarde. Qual é o médico? Deus é o médico dos médicos, mas também tem que fazer a parte do médico, mandar tomar uma... Exato, ele está colocando aqui. Exato, olha lá, apesar da crença dele, ele tem que fazer a parte dele também. Deus já está fazendo, né, Vivi? Talvez seja isso que você tenha tentado colocar. Já colocou aquele médico ali na frente do paciente, já deu ao paciente a oportunidade de estar passando ali pelo médico, né? Já deu ao paciente essa
essa situação de colocar ele ali na frente de um médico experiente, de um arritmologista. Tá, agora faça a sua parte, tome a medicação, tire suas dúvidas com o médico. Já que é o fato de unir a ciência com a religião, com a, no caso, a espiritualidade, né? Não estamos falando de uma religião específica, tá? E muitos médicos sabem tratar só a doença, né? Mas não sabem ver esse quesito, entrar nesse quesito. Por isso que fica a dica aí para quem não viu a live no começo, depois vê a live aí, vai ficar gravada, tá? Depois só ver a live aí vai ser um prazer. É um prazer poder estar compartilhando um pouquinho da minha experiência e do que eu faço em relação a isso, como que eu abordo, né, meus pacientes nesse quesito, né? E a decisão de você tomar uma conduta baseia-se no quê? Envolve a clínica, o contexto clínico, mas também o comportamento, a pressão que esse paciente vai ter, a condição social, financeira dele e a condição espiritual. Se o paciente não está bem mentalmente falando, espiritualmente falando, isso vai diminuir muito a aderência ao tratamento. Então não adianta você passar o melhor remédio se ele não vai tomar, não é? Então, basicamente é isso. A gente tem que tomar cuidado com o paciente, tem que abordar ele no âmbito físico, psíquico, social, espiritual, tá? Isso envolve o próprio conceito de saúde, né? Estado de bem-estar físico, psicossocial. Então, para eu querer fornecer saúde para esse paciente, proporcionar saúde para ele, depende de mim, das minhas orientações, depende de como eu vou abordar esse outro lado do paciente, mas depende dele também fazer o dele, né? Que é tomar o remédio, seguir as orientações que eu estou dando para ele, fazer atividade física quando bem indicada, se alimentar adequadamente, né? Isso aí tudo influencia também, né? E lembrar que tem outro lado, não deixar nem só do lado da espiritualidade, porque senão ele fica com uma crença que ele vai sarar, e fala, não, eu vou sarar e não preciso fazer nada que eu vou sarar. Tem gente que chega a esse ponto e aí acaba não fazendo adequadamente o que a gente pediu, não tomando a medicação, e é o caso desse paciente aí que eu comentei, que vai voltar lá para você AVCzado, mesmo você dando um anticoagulante, mesmo você dando um remédio que ia prevenir AVC. Por que será? Se estava tudo certinho, será que ele comprou? Será que ele queria tomar? Será que ele estava com medo de tomar um remédio? Será que faltou uma explicação da sua parte? Então nós temos que achar esse equilíbrio, tá? Por isso que tudo tem um método de abordagem, tem uma forma de você abordar, de você chegar nesse paciente na emergência, por exemplo, numa UTI. Por mais que você vai ter um pouco contato com ele ali, você pode falar para ele por que não deu certo, o que está acontecendo, está acontecendo algo em paralelo a isso, que está te levando a não tomar o remédio? Por que você não tomou a medicação? Por que você está sentindo isso? Nem toda palpitação é clínica. Às vezes aquela palpitação é o estado emocional dele, uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, por exemplo, tá? Então nós temos que olhar para o lado também psíquico, contexto clínico, psíquico, social, enfim, financeiro, claro que de uma forma adequada. Não vai perguntar quando o paciente ganha. Fala assim, ó, esse remédio custa aproximadamente tantos reais. Tem condição de comprar? Ah, mas eu vou perguntar isso? Ah, não, fico meio sem graça. Sem graça o paciente vai ficar se você não passar, às vezes, o melhor tratamento para ele dentro da realidade dele. E aí ele não vai tomar e vai voltar aí complicado da comorbidade que ele tem, com uma complicação maior. Aí sim, né? Pô, podia ter falado lá atrás, não falei. Aí sim, isso aí pode te deixar sem graça. E são aspectos como esse, inclusive, que eu comento na minha mentoria. Eu tenho uma mentoria, né, para médicos e internos, que é a mentoria BEAT, uma mentoria BEAT, né, mentoria BEAT, a mentoria de emergências cardiovasculares, onde eu abordo esse lado também. A gente tem discussões a respeito disso. Falo muito da parte científica, acadêmico-científica, lá da parte de artigo científico, trabalho científico, de como você atuar
numa emergência através de um método, que é o método BIT, né? Que é o que dá nome a essa mentoria. E eu acompanho o médico e tanto o recém-formado quanto o experiente que está lá dando plantão na terapia intensiva, numa UTI, numa sala vermelha, num pronto atendimento. Eu explico também como abordar essa questão, né? Porque muitas vezes o paciente não melhora, ele está lá com um ataque cardíaco que não passa. Será que ele não está ansioso? Será que ele não está com dor? Será que ele não está com algum problema ali da parte psíquica? Ou espiritualmente falando, não está legal, né? E aí você vai dar margem para ele te responder em relação a isso, usando essa técnica aí que eu dei no início, né? Então aqui a gente não vai ter nenhuma teoria inútil, nós vamos falar o que precisa para você resolver a situação daquele paciente lá na prática, né? Para você tomar decisões rápidas, assertivas. Eu vou falar para você fazer uma interpretação de um eletrocardiograma de uma forma assertiva, tá? E tomar condutas práticas adequadas. Tudo que ninguém te ensinou numa faculdade. Por isso, quem quiser saber melhor sobre a mentoria, pode digitar ali os comentários mentoria, que a equipe vai falar com vocês, tá bom? Mas era isso, pessoal. Era isso que eu queria falar um pouco para vocês aí. Hoje é domingo, né? Não é todo mundo que vai ficar aí no ao vivo. O pessoal entra, dá uma passadinha e acaba saindo. Mas eu queria falar um pouco, tinha muita gente me perguntando, tá? Sobre esse tema. Então, a espiritualidade tem a ver sim com a saúde cardiovascular, com o controle de comorbidades, com adesão ao tratamento, com o estado comportamental do paciente, se ele vai aderir ou não ao tratamento, influencia muito na mortalidade cardiovascular e na evolução do quadro clínico dele, principalmente em doenças como as doenças arteriais coronarianas, né? E o quadro de insuficiência cardíaca, por exemplo, que aquele paciente tem coração fraco, o coração que tomou medidas ali abruptas e para não enfraquecer. Esse paciente vai se beneficiar muito com um tratamento adequado, de tomar certinho as medicações. Às vezes são várias medicações que misturam com medicações de outros especialistas, e ele estar bem espiritualmente vai facilitar que ele faça o tratamento adequado e que ele evolua bem. Isso não vai liberar catecolaminas, o cortisol, que são hormônios que vão fazer mal para o paciente, vão deixar ele mais taquicárdico, vão deixar ele pior. Então tem sim relação da espiritualidade com a saúde cardiovascular, tá bom? Eu queria concluir com isso. Quem quiser saber mais sobre a mentoria, é só digitar mentoria lá. Depois a equipe vai falar com vocês. Era isso então que eu queria falar com vocês. Obrigado aí para quem ficou comigo, para quem só passou e para quem vai ver também a live posteriormente. Compartilhem essa live com os amigos, tá? Com os colegas. Quem não me segue, pode me seguir, que a gente fala muito conteúdo aqui bacana. Compartilhe essa live aí nos grupos de WhatsApp, com os amigos. Eu acho que quanto mais gente vê sobre isso, mais as pessoas vão acreditando e se ajudando umas às outras, né? Então, eu falo que pessoa que está ali, conhecimento só é válido quando é compartilhado. Não adianta eu guardar para mim, que uma hora eu posso precisar de você que está aí vendo, né? Obrigado, Paola, doutora Paola. Isso aí, Paola, obrigado. Sigam a doutora Paola também, é um gastro aí excelente, minha colega lá da mentoria, muito, muito boa mesmo. Isso aí, façam igual a Paola, compartilhem essa live, compartilhem com os colegas que entraram, saíram, compartilhem nos grupos de WhatsApp da família, tá? E ó, para quem estava sem o que assistir aí no domingo, ó, vamos ver um pouquinho de saúde do coração, espiritualidade, vai te fazer bem. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos, forte abraço a vocês, fiquem com Deus, até uma próxima.